Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje vamos falar do episódio 31, a troca energética humana. Tá? Se você ainda não viu, o link está aqui no card na descrição. Assiste lá primeiro, depois volta para cá, porque para falar da troca energética nós vamos entrar em alguns processos que ocorreram no vídeo, tá bom? Nesse episódio. E quem que trouxe a informação? Acnar. Acnar é um insetoide dos arredores de Antares, certo? Antares, constelação de Escorpião. E o que ele falou? Basicamente, ele falou sobre a troca energética humana, ou seja, a interatividade humana e o que acontece de decorrência, né, dessa troca. Esse vídeo, ele parece muito o vídeo do episódio 2, que está aqui no card na descrição, do Briscati, o Cédrio, que explica a respeito dos sentimentos humanos, ou seja, os sentimentos, como eles foram gerados para nós aqui, né, que são exclusivos dos humanos, né, como que isso aconteceu, por que isso aconteceu. Então parece ser até uma sequência dessa constituição biológica, né, que o humano tem atualmente, né? Então vamos falar um pouco sobre o que o Acnar quis dizer. O Acnar, vamos pensar assim, temos o Projeto Terra. Dentro do Projeto Terra, um projeto adâmico, que é o que nós estamos neste momento, a quinta raça adâmica, certo? E o que o Acnar quis dizer é que o humano, ele não entende o que ele gera energeticamente. Ele não sabe, ele não vê, ele não sente. Então é mais difícil para o humano perceber aquilo que ele cria, tá certo? Com suas energias, né? Como que se cria isso, Thiago? Quando você vai conversar com alguém, quando você tem algum pensamento em decorrência de uma conversa, você vai criando, tá certo? Nós somos co-criadores, você já ouviu isso antes, certo? Vem daí, vem dessa ideia de que você tem uma interação, então a sua mente, ela acaba criando, aí que cria-se os miasmas, né, que dizem, né? Os famosos miasmas que ficam no ambiente e tal, são criações humanas, né? Mentais, tá certo? Formas, pensamento, é isso, tá certo? Então a gente não entende as formas, pensamentos e os miasmas que nós criamos. Se a gente entendesse, a gente não criaria, porque faz mal pra gente, tá certo? Vamos entendendo o processo, né? Aquilo acaba repercutindo para nós de um jeito que nós não gostaríamos, de repente, mas a gente não sabe que aquilo que a gente pensa está associado àquilo que a gente gera. Então, como a gente não vê, a gente continua pensando. Estão entendendo? Só que isso foi pensado dessa maneira para dentro do Projeto Terra. Por quê? Porque abre-se um leque daquilo que o humano pode, então, passar a consertar ou a expandir dentro de uma gama de outros planetas. Você não tem isso. Então, na Terra foi criada essa oportunidade. E, pelo menos por enquanto, o humano, dentro da quinta raça, ainda não sabe aquilo, não entende aquilo que ele gera, que ele cocria, tá bom? Então, o Acnar explica que, em decorrência desse fato, da gente não entender o que a gente gera, nós então nos tornamos acessíveis, inerentemente disponíveis, tá certo? Então, nós acessamos uns aos outros, entende? E nós não sabemos dizer não para este processo. Ah, mas isso é muito ruim, isso é isso, isso é aquilo. Não, vejam só, nós somos gerados para ser assim, tá certo? Não significa que nós seremos assim para sempre, mas nesse momento nós precisamos trabalhar esta possibilidade. Não estou dizendo que nós temos que trabalhar no sentido de, nossa, então eu não posso me tornar mais acessível, preciso fechar meu corpo. Não é isso. Prestem atenção. O humano precisa desenvolver algumas coisas novas para a mônada. Então, algumas mônadas vão se desenvolver melhor dessa maneira, sem compreender aquilo que ela gera, porque ela já entende o que é saber o que se gera. Estão entendendo? Então é criado uma matriz onde não se entende o que gera. Então não é
uma questão da gente passar a compreender. Pode até ser uma jornada para passar a compreender o que se gera, para ser um desperto, como diria Valdo Vieira, né? E passar a compreender tudo o que acontece ao seu redor? Pode ser, mas não é exatamente o foco que todas as almas que estão aqui têm ou precisam ter, tá certo? Então vamos sair dessa paranoia de que nossa, a gente tem que aprender, tá tudo muito errado. Vamos com calma, porque vocês entenderem esse vídeo, pelo menos aqueles que eu acompanhei ou pelos comentários, de uma maneira um pouco dual, tá certo? Que é natural. Então, o que aconteceu aqui? Ele conta que a interação ela vai acontecer, vai ter a troca, o humano não consegue dizer não, porque ele não sabe como bloquear isso. Porque se ele entende como é que funciona o seu processo energético, ele passa então a poder escolher aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer experimentar, né? Que é o exemplo que ele dá sobre próprio Antares, lá sobre os Antarianos e sobre os Orianos, quando ele fala que em Órion e em Antares é possível você escolher as trocas que você quer ter. Então, o que a gente já entende disso? Quando você escolhe a troca que você quer ter, a que você não quer ter, você também limita o seu próprio aprendizado em alguns níveis, né? Então, isso explica o porquê que muitas raças vêm para cá. Porque elas precisam não ter esse limitador. Né? A gente acha que isso de repente é uma mega. Vou dar um exemplo. Aqui no PCE, se a gente tivesse esse limitador de escolher aquilo que a gente quer e o que a gente não quer, muito provavelmente a gente ia se deparar com alguma questão energética que a gente ia falar, com esse cara eu não converso. Entendeu? Por um problema no passado, por qualquer outra coisa e tal. E, na verdade, isso seria um impeditivo. Estou dando um exemplo assim, para que algumas raças até aparecessem aqui, né? E algumas raças conseguem aparecer para falar com a gente justamente porque a gente tem esta facilidade de acesso, entendeu? É isso que vocês têm que pensar. Se fosse um Oriano, de repente, esse tipo de projeto que a gente desenvolve aqui não conseguiria ser desenvolvido em Orion, porque é muito difícil dos Orianos aceitarem ou terem essa ecumenização psíquica, entendeu? Aqui é possível. É isso que eu estou querendo passar. Não vamos entender tudo como se isso fosse negativo, porque não é. Tem que ver o outro lado do processo, tá bom? Aí, ele deu o exemplo de Orion, e foi legal o exemplo dele, tem a ver com isso, né? Que a gente está falando aqui. O Oriano, lá, ele consegue dizer não. Então, ele encarnou na Terra, muito para aprender a ter essa ideia de, opa, eu preciso não ter essa limitação, mas fica impresso no seu perispírito essas experiências prévias. E embora o corpo seja soberano nessa questão, ou seja, ele não consegue dizer ao corpo, porque ele não conhece, como ele tem que fazer para não ser acessado, tá certo? Ele acaba, de certa forma, contribuindo para não ser, porque ele entende que é uma coisa inata dele, essa espécie de, opa, se eu fizer isso não serei acessado, ou se eu fizer isso não terei comunicação. Então, esse fato faz com que o humano, de modo geral, mude o seu comportamento quando o Oriano encarna, né? E esse comportamento diferente que ele trouxe, ou que alguns Orianos trouxeram, acabam sendo disseminados à sociedade de uma maneira geral. E isso acontece em todos os aspectos, quando algo precisa ser corrigido ou implementado, implantado aqui, vem essa galera de fora com essa ideia e isso entra na cabeça de todo mundo de uma maneira natural, porque é uma troca, né? Lembra? Você não consegue dizer não para troca? É isso. Então, é assim que se implementa as novidades do nosso DNA, tá certo? Legal. E o que foi falado também que é relevante a respeito da troca é que você não tem como dizer não mesmo. Então, assim, se você pode até se isolar ou se sentir triste, e aí você vai ver que sozinho você não tá, né? Você só não percebe. Ou você pode
deliberadamente dizer eu quero me isolar, né? E você acaba sendo acessado, né? Por obsessores, enfim, você sempre será, porque você sempre terá alguma dificuldade na sua vida, em alguma das vertentes da sua experiência, porque nós vimos para cá todos desequilibrados, para nos equilibrarmos através da dificuldade que nós mesmos proporcionamos aos nossos corpos. Então, como diz mesmo o próprio Aquinar, né, esse desequilíbrio é desejado, certo? Porque é assim que se experiencia. E por isso que a dualidade é tão difícil de se entender, é necessária, né? Você tem que vir com deficiências, porque essas deficiências promovem eficiências, tá certo? Então aqui é um grande planejamento, você tem uma lousa, você traça lá aquilo que você, né, a mônada fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui. Então você vem para cá e a faculdade é a passagem aqui para que você termine ela e chegue no ponto que você planejou lá na sua lousinha. Tá certo? Então você precisa chegar em alguma maneira naquele estágio, então você cumpre isso aqui na Terra, certo? E o processo dos obsessores, isso é importante, porque o Saulo fala muito isso, Saulo Calderon. Quando você quer conhecer como você é, ou aquilo que você tem de errado, né, ou de deficiência que você pode otimizar, né, basta você conversar com o seu obsessor. A gente tem uma ideia muito errada de obsessor, e é bom falar isso aqui, né? A gente pensa que tem que enxotar, tem que mandar embora, tem que jogar lá no sol para queimar, né? Galera ouve a palavra obsessor e já associa uma coisa mega horrível, né? E não é assim, tá certo? O obsessor ele pode ser obsessor em uma área, em outra não. Olha como é que é complexo. Então ele pode ter algumas coisas que ele ainda precisa da Terra. Não vou nem dizer vício, mas algumas coisas que puxam ele para cá ainda, que ele ainda deseja lembrar ou experimentar, e ao mesmo tempo ele pode produzir coisas positivas do que a gente entende como matriz positiva, e não ser um cara super negativo que quer ir para o lado negativo do que a gente entende como negativo, que seria seguir os umbrais e os infernos e galgar algo do lado contrário da escada para baixo. Não, o obsessor é gente como a gente, cara. O Thiago provavelmente é um obsessorzinho da Coca-Cola quando ele desencarnar, certo? E tudo bem, né? A hora que eu cansar de beber Coca, eu vou embora. Vou dando um exemplo tosco, mas é para vocês entenderem como isso funciona mental, entendeu? É assim que é. Então, tipo, a gente precisa tirar essa zica, essa nhaca de crenças que a gente traz, para compreender que nós poderemos ser obsessores também em alguns aspectos da nossa vida, tá certo? Tem muita gente que vai querer voltar para ver como que o filho tá, como é que tá a questão terrena do andamento das suas terras, das suas finanças, das suas empresas. Cara, isso também é um processo mental que você tem que largar, tá certo? Você tem que descartar, tá bom? Então, vamos ressignificar um pouco esse negócio de obsessor, né? Então, o que mais foi passado, né? Tem uma coisa legal. Foi falado de substâncias que aterram, né? Aí a galera ficou meio que em choque, né? Mas como assim? Quer dizer, então, que se eu tomar café, eu então vou ficar preso na Terra? E a resposta para isso, gente, é assim, olha. Foi falado de alinhamento, não foi? Foi falado de que às vezes você tá lá no Woodstock, né? Aí você fumava aí você se conectava, e aí você se alinhava, tá certo? E depois você pegava esse alinhamento, o produto do seu alinhamento, que é o quê? Conhecimento. Quando você está alinhado, você traz conhecimento do seu eu superior, tá certo? E aí você joga esse conhecimento para o seu meio. Então, olha só o que ele quis dizer, tá certo?
Woodstock, que muita gente abomina, né? Tem gente que acha ainda que a AIDS veio dali, tá certo? Vai vendo. Aquilo que foi... Não estou dizendo que tudo que aconteceu naquela época, né? Assim como tudo na vida, tem os dois lados. Mas ele convidou a gente a olhar o lado positivo do Woodstock. Em como o Woodstock, aquele eventozinho hippie que a gente nem entende, teve uma dimensão gigantesca pra gente aqui. E ele convida a gente para pensar nisso, para entender que naquele período muitas pessoas fizeram conexão com seus eu superiores através de drogas que a gente entende como ilícitas. E que por conta desses acessos, quando eles voltavam para o meio que eles viveram, né, que eles passaram a viver nas décadas seguintes, nos anos seguintes, eles conseguiram imprimir aquilo que eles aprenderam para os outros e modificar a cultura do planeta. Certo? Olha que profundo, né? É porque esse vídeo ele fala veladamente sobre as drogas. Se você for um cara, se você ouvir de novo o vídeo com o pensamento de maconha faz mal, maconha faz bem, ou se você ouvir o vídeo tentando entender quando que o álcool faz bem e quando que ele faz mal, talvez você tenha outras percepções. Então vamos explicar o lance do aterramento. O aterramento, muitas vezes, a gente tem que se alinhar, não tem? Então, quando o pessoal do Woodstock lá fumava usava alguma droga, até o álcool, o que acontecia? Eles se alinhavam e aí eles conseguiam fazer download de informações, certo? Por conta disso. E aí eles passavam a entender processos humanos que a gente não entendia antes. Alguns desses processos é a forma que esses caras criaram de conviver socialmente, né? De usar a troca, o escambo. Em algumas comunidades elas eram já sustentáveis, né? Tudo aquilo que a gente trouxe do sistema financeiro, né? Se você ainda não viu o vídeo, está aqui no card na descrição. Esses caras faziam no movimento hippie já faziam ali. Então, o futuro que será implantado já ocorria na década de 70 em pequenas bolhas sociais. Vocês estão entendendo? Então, aquilo foi muito importante, basicamente. E o cara que está fazendo aquilo e se alinha, aí eu vou falar para vocês, tem gente que é o oposto, né? O próprio Michel tem isso. Imagina uma pessoa autista, certo? Uma pessoa que está mais do lado de lá do que do lado de cá. Se ela usar substâncias que aterram, isso irá equilibrá-las, certo? Irá alinhá-las. Então, olha como que é, né? E então isso vai produzir coisas legais, porque permite os downloads, permite então outros caminhos de realidades paralelas possíveis para se trilhar, tá certo? Então as pessoas entenderam, né, alinhamento de um jeito muito tipo assim, se eu beber café, então se eu tomar um dipirona, que ele comenta do dipirona, se eu tomar um dipirona, então quer dizer que eu vou ficar aterrado, cara. Nossa, eu vou ficar preso aqui. Não é isso, gente. Né? Acontece que a nossa função aqui na Terra é estar aterrado. Prestem atenção nisso. Vivam, isso o Akinar falou e o Biscati falou. Vivam o que vocês têm que viver, o que foi pensado, o que foi planejado, o que foi feito para vocês. Não fujam daquilo que vocês precisam passar. Tá certo? Lembra que o Biscati falou, se você tiver que sentir medo, sente. Vive tudo intensamente. A Akinar e o Biscati falaram a mesma coisa. E aí, o estar aterrado é só estar experienciando, tá certo? Algo específico em decorrência de alguma necessidade atual que você tenha.
Então, é isso. Tem gente que tem uma condição de experimentar drogas de um jeito diferente. Elas conseguem saber exatamente aquilo que elas desejam de efeito. Eu preciso estar mais rápido. Então elas sabem o que vai ter que tomar. Eu preciso estar mais lento, eu preciso desacelerar. Isso é o uso, como é que eu vou dizer? Quando você traz consigo um download de informações, de repente, de vidas passadas, paralelas, fractais, né? A respeito de ervas, plantas, você tem essa sabedoria. Então você consegue dizer quando é que você precisa do quê, entendeu? É inato do ser humano. Então tem gente que tem cria essa dependência baseada na necessidade e é momentânea, a pessoa até consegue largar quando ela quiser. Por isso que tem gente que não vai viciar, né? Vamos dizer assim. Mas ele também fala de vícios, né? E aí ele conta o vício, ele associa alguns vícios com relação à dificuldade da troca, porque a troca ela vai ocorrer. E tem fractais que, por conta dela ocorrer, fala assim, eu lembro quando ela não ocorria e eu sofro por ela ocorrer. Então, como aquilo está impresso no perispírito dele, e ele sabe que ele pode evitar, ele também sabe que aquilo pode não estar legal, que, puxa, isso não está sendo uma experiência bacana. Então ele foge da experiência, né? Essa dificuldade que às vezes pode ser programada e às vezes é só uma repercussão. É uma possibilidade. Tá lá, você pode sentir isso. Então vamos lidar com ela, ver como é que é. Também é produtivo. Então vem com todo esse pacote de dificuldade. E aí o ser se isola, às vezes ele vai para uma situação de rua, às vezes ele vai morar no meio de uma floresta, entendeu? No meio do mar, como eu vi gente já que quis morar em águas internacionais, aquela coisa toda. É um pouco dessa dificuldade em fazer trocas, né, com os outros, né, e querer fazer algo sozinho, não depender muito de ninguém e tal. Enfim, e isso explica muito o que ocorre com alguns vícios, tá certo? Agora, tem o lance do álcool, né? Que ele passou com o álcool à terra. Sim, e aí agora eu vou explicar uma coisa legal que eu acho que tem muito a ver com o vídeo. Conforme você usa a substância, a sua intenção conta muito, certo? Porque as substâncias elas podem ter mais de uma funcionalidade no seu corpo, tá certo? E você pode, como eu disse, buscar aquilo que você deseja de uma substância. E aí o Thiago agora vai falar uma coisa que é polêmica. Quando você fuma num terreiro de Umbanda, você tem algo que te conecta ali, tá certo? Você tem algo que faz, é magístico o fumo. Você está trabalhando ali com o elemento eólico, você está trabalhando ali com o elemento vegetal, tá certo? Você está trabalhando com o elemento fogo quando você está fumando, tá certo? Então é magístico aquilo, né? E quando você faz uso dessa ferramenta fumo, consciente de que do que aquilo está promovendo, tá certo? Você está automaticamente atingindo outra coisa durante o processo. Entendem? Então vocês estão usando outra energia daquilo, outra camada que aquilo pode te proporcionar. Assim como você pode simplesmente fumar por ansiedade, para controlar a sua ansiedade, para transferir a responsabilidade de alguma coisa. Pode. Entende? Então uma vai te aterrar e a outra vai te soltar. Quando você faz algo buscando uma conexão com um guia seu, com um mentor, você fuma, aquilo vai então te fazer uma conexão e não te aterrar. Ela vai te promover um efeito diferente. E quando você bebe para esquecer, aí você está soltando, né? Tá soltando, você não está aterrando, você está subindo, você está querendo esquecer, você não aguenta mais isso aqui.
Então o que você menos quer é aterrar. Agora, quando você vai numa balada e chapa tudo, cara, ali você tá tipo aterrando. Você quer o prazer físico que o álcool vai te trazer, né? No entorpecimento físico. Então, a sua intenção diz muito como você vai vivenciar estas ferramentas muitas vezes naturais, tá certo? Estão na natureza. Ah, são sintéticas? São, mas elas são da natureza. E o efeito não precisa, por exemplo, a maconha, o efeito não precisa ser sintético para você sentir, tá na natureza, entendeu? Então, tipo, a maconha faz isso, a maconha faz aquilo, a maconha te conecta também, tá certo? Ela também promove conexões. A ayahuasca também, enfim. Então, vocês vão vendo que tudo, se você fizer com intenção, né? A ayahuasca, por exemplo, se consagra, né? Na hora que você faz qualquer intenção, você vai vivenciar uma experiência diferente, porque você está intencionando isso. Então o segredo é mente, ainda é a mente, tá? Mas é importante dizer isso para vocês, beleza? E bom, que mais? Acho que é isso que foi o importante deste episódio. É um episódio muito parecido com o do Biscat, né? Muito parecido. O Biscat, no episódio 2, ele fala muito sobre sentimento, e aqui ele já entra na parte da troca. São relações, são parecidos, né? Vários episódios desse a gente então teria todo um compêndio a respeito do ser humano e da sua particularidade energética, né? E biológica, né? E é isso, então vamos tirar da cabeça essa ideia de que aterrar é uma coisa ruim. Vamos aplicar o que a gente aprendeu até agora a respeito de dualidade, porque tem muita gente que precisa aterrar. Nós médiums aqui, se a gente não aterra, a gente não traz a informação, tá certo? A gente só vivencia, só vai lá para fora, e depois não consegue trazer, né? Para trazer, para falar direitinho, para ser entendido, tem que estar muito aterrado, beleza? E é isso aí, galera. Curta, comenta, compartilha, não entendeu? Pergunta que a gente responde todo mundo, beleza? Então fiquem bem e até semana que vem. Fui, galera. Tchau, tchau.